Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações da gravação privada, que é a análise sigilosa que eu vou fazer aí do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você. E você não vai entrar na fila de espera das gravações gratuitas, que são estas que vão ao ar no YouTube. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos então à pergunta dele que diz assim: André, troca de olhares no trabalho, conversas e muitas coisas em comum. Como diferenciar educação de interesse? Estou interessado, porém não sei se a pessoa também. Meu querido, olha só. Como que eu vou diferenciar educação de interesse? Olha, na minha humilde cabecinha, a gente consegue diferenciar uma coisa da outra. Assim, dá para perceber que a pessoa está interessada. Porém, aqui eu abro um parênteses monstruoso, porque enquanto eu estava falando, uma própria história minha veio e falou: André, lembra disso aqui? Então, assim, ó, tem gente que gosta de despertar o interesse na gente, mas ela não tem intenção. André, e por que isso? Pois é, meu bem, vai saber. Se a pessoa, sei lá, gosta de ser validada pelo outro, então me desculpem, mas eu vou citar um exemplo meu aqui, porque eu quero que vocês entendam muito bem esse tipo de situação. E isso vai acontecer tanto num caso como o meu, como num caso heterossexual. Então, eu lembro que eu dava aula e eu nunca me envolvi com um aluno. Nunca. Isso eu posso falar, nunca me envolvi com um aluno. E eu dava aula para alunos que eram mais velhos. Dava aula para o ensino médio, mas também dava aula para a EJA, que é os jovens, né, e os acima de 18 anos. E eu lembro que na época tinha um aluno do ensino médio e ele já estava para fazer 18 anos, estava com 17 para 18. E aí, gente, ele começou com uns olhares dentro da sala estranhos, mas ok, beleza. Depois ele começou a ficar fora da sala. Era noite isso, era uma turma da noite. Ele começou a ficar fora da sala. Então, assim, na porta da sala, a hora que eu chegava, ele sabia que era minha aula e ele só estava indo no dia que eu dava aula. E aí, a hora que eu chegava, ele dava a mão: tudo bem, professor? Tudo bem, professor? Ele ficava olhando no meu olho. Tudo bom, professor? Tá bom, professor? Tudo bem, professor? E não soltava a minha mão. Até que eu falava: tudo bom, tá bom, tá bom, tá bom. Batia nas costas dele e entrava. E ele fez isso várias vezes, beleza? E eu, como nunca dei moral, tá, passou. Eu era sócio de uma autoescola. Aí ele completou 18 anos. E aí eu já não estava dando aula para ele, né? Ele completou 18 anos, tal, já tinha chegado no final do ano. Aí no ano seguinte ele foi lá na autoescola. Eu ficava lá no escritório, porque eu cuidava de toda a parte administrativa da autoescola, pois ele chegava lá. Às vezes ele saía à tarde do serviço, ele passava lá em frente à autoescola, entrava, falava com a secretária, já ia direto, entrava na sala onde eu estava e fazia todo esse lance que eu estou falando aí para vocês. E aí, professor? Bom, dava a mão, ficava olhando no meu olho, não soltava. Se eu deixasse, ficava 5 minutos de mão dada. Mas tá bom mesmo? Tá bom mesmo? Eu falei, gente, não é... eu relatando desse jeito, vocês sentem interesse, não sentem? Só de eu relatar. Imagine eu que estava vendo tudo isso. Para mim era nítido que havia um interesse ali. Certo? Bom. E eu não dava trela. Não dava, gente, porque eu era bem travado. Isso eu estou falando de anos atrás. Eu era bem travado. Se fosse hoje eu era mais soltinho. Aí, beleza. Passou. A secretária da autoescola falava. Os meus sócios falavam. Nossa, esse cara só falta pular em cima de você. Ou seja, os outros percebiam. Só sei que aí ele fez todas as aulas que ia fazer na autoescola, beleza, tal, não sei o quê. Nada. Aí ele começou a puxar papo comigo no Messenger, certo? Começou a puxar papo no Messenger, porque a gente tinha se adicionado já desde a época que eu dava aula para ele na escola, lá no Facebook. Aí ele começou a puxar papo lá no Messenger.
E aí um dia ele falou que queria tomar uma cerveja, que era pra gente tomar uma cerveja. Eu falei, gente, tá. Falei, eu não bebia, né, bem? Aí falei, não, vamos tomar uma cerveja e tal. Aí, beleza, um dia ele chegou, eu tava online no Messenger, era madrugada, era 1h30 da manhã, 2 horas, uma coisa assim. Aí ele falou que ele tinha chegado do serviço e tal, e quando que vai rolar aquela cerveja? Eu falei, ué, vem tomar. Ele falou, eu vou então, vou tomar um banho e eu vou. Mas eu não sei chegar, você não pode me pegar? Pego. Onde você vai estar? Vou estar lá em frente à praça tal, não sei o quê. Beleza, fui lá, peguei ele veio, a gente ficou aqui conversando, deu? Ficou conversando tal. Aí a hora que então, eu falei, gente, vai ficar até que hora? Eu preciso dormir, que no outro dia eu tinha que levantar cedo, né? Isso já era 2h30, quase 3 horas da manhã. Aí eu peguei então e dei uma indireta mesmo nele e pus a mão no ombro dele. Ele congelou. Ele trocou de assunto, tal, não sei o que, falou, então já está na hora de ir embora. Eu falei, beleza. Não falei nada. Peguei, entrei no carro, levei ele de novo, acabou. A gente nunca mais se falou depois disso. Contei para um amigo meu, você foi a única pessoa que eu contei, porque esse meu amigo falou, gente, esse menino tá louco por causa de você. Meu amigo falou, não é possível. Eu falei, é possível. Então, assim, por que ele ficou... Porque, assim, foi pelo menos 2 anos. Desde quando eu comecei a dar aula para ele lá, que ele já fazia isso, até ele ter ido na autoescola, depois saiu da autoescola, aí vir esse papo no Messenger, foi 2 anos. Por que esse cara, durante 2 anos, ficou demonstrando interesse em mim? E aí a hora que eu tomo a iniciativa, então, ele cai fora. Porque, provavelmente, no caso dele que eu estou contando aqui, é o tipo de cara que ele gosta de ter uma validação. E provavelmente ele não seja gay, tá? Provavelmente ele não seja gay, nem seja bi. Mas é o tipo de cara que gosta de ter uma validação. E se essa validação vem de um outro homem, e esse outro homem tem um certo status, porque eu era o professor, né? Então tem um certo status, uma certa representatividade naquele pequeno mundinho, então parece que valida ainda mais. Então são pessoas que às vezes estão atrás da nossa validação. Não estão de fato interessadas. Elas demonstram, olha só, elas demonstram interesse, mas elas não estão de fato interessadas. Então vale a pena sim prestar atenção. Porque, tá vendo, a minha própria história me fez eu dar uma freada no meu raciocínio. Porque no meu raciocínio eu ia falar assim para você, meu querido, mas a gente percebe quando é interesse e quando é educação. A gente pode ter percebido que tem interesse, mas talvez esteja dentro desse negócio que eu estou te falando. Tem interesse, mas a pessoa demonstra interesse, mas não está de fato interessada em mim. Demonstra interesse porque é como se eu desejá-la a valide. Por isso, meu querido, que a minha grande dica em situações assim é se mostre. Bom, eu diante daquela situação me mostrei, certo? Para mim estava uma situação clara, tal, eu deixei claro, pus a mão nas costas dele e tal, aí jamais eu avançaria o sinal, jamais, porque isso não é nem da minha índole. Então, jamais, né? Jamais, nunca na vida. Mas eu tomei a iniciativa. Diante daquele que para mim foi uma surpresa também, aquela travada, aquele gelo, e depois falou que ia embora, que não sei o quê. Então, beleza, para mim, tipo, opa, já está desvendado o mistério. E você acha que eu sofri, por exemplo, porque se fosse o André de antigamente, meu bem, eu tinha criado expectativa em cima disso, eu tinha... credo. Imagina. Por isso que, por exemplo, na minha cabeça, era assim, beleza, tá bom, tá com esse fogo todo, vamos ver o que vai ser isso. Não é? Tá, tchau, benção, tanto que nunca mais a gente se falou. Isso já deve estar fazendo nem sei quantos anos. Nunca mais a gente se falou. Ele era um moço tão bonito. Outro dia, tá fazendo o quê? Pouco mais de um mês, eu vi ele na rua, nossa senhora, deu uma embarangada, mas tá feio. Como tem gente que embaranga, não?
Nossa, deu uma embarangada para valer mesmo. Então, meu querido, eu sou sempre adepto de você, então, pô, tô sentindo interesse, deixa eu, sabe? Deixa eu falar, deixa eu demonstrar de uma forma mais clara, para eu começar a perceber de maneira real o que está acontecendo de lá para cá, porque daqui para lá tá fluindo, mas eu quero ver se de lá para cá a coisa também vai. Então eu preciso ser o mais claro possível, para que eu possa resolver essas coisas logo dentro de mim. No meu caso, por exemplo, eu não estava criando expectativa, como eu disse. Mas mesmo assim, eu resolvi, vamos ver o que é isso aqui. Agora, num caso como o seu, a chance de você ficar criando expectativas, trabalha no mesmo local, ficar imaginando coisas e ficar já criando todo projetinhos e planos é enorme. Por isso que quanto mais claro você deixar para ver se tem, né, reciprocidade, é melhor, antes de eu já ficar criando todas essas coisas. E claro, né, começar a podar essas coisas que eu estou criando também, porque senão não rola. Eu já tenho que começar a frear e já, não sei o que está acontecendo ainda, não sei. Então não adianta, começa a querer fazer criar umas expectativas. Não vou criar, porque eu não sei o que é. Eu não tenho dado concreto para ficar projetando essas coisas, não. Certo? Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.